Pastor, paz do Senhor Jesus, você sabe o que eu devo fazer ou se é só esperar em Deus para minha filha de 16 anos que nasceu na fé, foi apresentada na igreja, mas nunca se batizou e deixou de ir comigo para a igreja, ainda aos 13 anos. Atualmente vive no mundo pecando, fazendo coisas que Deus abomina e diz que não crê em Deus e fica com raiva quando alguém fala da palavra de Deus para ela, mas eu continuo pregando para ela, mesmo ela ficando zangada. Será que Deus fará uma obra para ela crer? Gente, olha, deixa eu ir por etapas. Existem ambientes de igreja, certas igrejas, que elas são saudáveis para os nossos filhos, viu, Breno? Existe igreja que é bênção para os nossos filhos, sabe? Que as crianças têm prazer. Mamãe, tem culto hoje? Mamãe vai para a igreja hoje? E a criança quer ir para a igreja. Tem menino que quer ir para a igreja para correr, porque menino é menino, né? Quer ir para a igreja para correr, para pular nas cadeiras, né? E eu sei o que é isso. E tem igreja que o ambiente para a criança é um ambiente saudável, né? A criança gosta das histórias, gosta da palavra, gosta do momento de oração. E existem ambientes de igreja para a criança que é um verdadeiro terror. Então, dizer, o meu filho cresceu na igreja, eu não sei se isso pode ter sido muito bom. Meu filho cresceu na igreja, isso pode ter sido muito bom, isso pode ter sido muito ruim. Quantos filhos de pastores não estão afastados do Evangelho? Elias Maluco. Já ouviu falar desse traficante Elias Maluco? Sabe por que o apelido era Elias Maluco? Porque ele tocava fogo em pessoas, ele decapitava pessoas, ele de verdade era maluco. Elias Maluco. A maldade dele causava terror, as pessoas temiam a ele, o Elias Maluco. O Elias Maluco cresceu na igreja. Cresceu na igreja. A maioria dos traficantes do Rio de Janeiro, eles têm aquele respeito lá nos morros, né? Ninguém mexe com os pastores, ninguém mexe com a igreja, eles não deixam, eles têm aquele respeito pelo pastor, pela igreja, não ficam zombando nem nada não. Eles às vezes pedem até, vai na igreja e pede oração, o pastor vai lá e ora, com um fuzil na mão e tudo. Mas a maioria deles, sabe por quê? Porque são filhos de cresceram na igreja, são filhos de crente, mas não permaneceram. Porque às vezes a igreja falta para muita liderança e para muitos ministérios a capacidade para trabalhar com crianças. Entendeu, Breno? Quer tratar uma criança como se trata um adulto. Ora, todo mundo tem fases na vida. Eu não posso tratar meu filho de 1 ano de idade como se ele tivesse 10 anos. Ele está na fase de 1 ano. O entendimento dele, a maturidade, a percepção é de uma criança de 1 ano. Então, o método é para uma criança de um ano. O método, quando tem 10 anos, é para uma criança de 10 anos. O método, quando tem 16, é para uma criança. É uma criança de 16 anos. E o método, para quem tem 22, é outro método. Porque cada um está vivendo uma fase. E dentro dessa fase tem maturidade, percepção, compreensão. Tem alguns problemas emocionais causados pela fase, pela idade. Algumas situações de crises causadas pela idade e pelos acontecimentos ao redor. Então, para cada momento tem um método diferente, né? E a criança na igreja, às vezes a criança era obrigada a ficar de joelhos e era obrigada a orar. O castigo que era? O castigo era orar. O castigo que é? Agora você vai ler a Bíblia, vai ler o Salmo todinho. O castigo era ler a Bíblia. Então a criança cresce entendendo que a igreja é um lugar de castigo. Que a igreja, o Evangelho, a Bíblia e a oração é punição, é castigo. E elas não aprendem que a Bíblia é algo prazeroso, que orar é algo maravilhoso, que a presença de Deus é algo que não tem comparação. Elas não têm prazer nas coisas de Deus, porque elas entendem as coisas de Deus como punição, como castigo. E aí elas são obrigadas a vestir paletó e gravata. Vi meninozinho sendo obrigado a vestir. Não quero botar gravata, mas não quero vestir isso aqui. Vai vestir sim, que você vai ser pastor, você vai vestir paletó e gravata. Então, assim, essa coisa estraga os filhos, sabe? Essa exigência. Não pode ver TV, não pode ter isso, é proibido aquilo, é obrigado a ler a Bíblia, é obrigado a orar. Muita gente não sabe criar os filhos na igreja. Então, quando uma pessoa diz, eu criei meu filho na igreja, eu fico na dúvida se isso foi bom ou foi ruim.
O lado bom é que aquela criança nunca vai esquecer da palavra, de algumas coisas. Ela, embora tenha sido, quando ela tiver um entendimento, ela vai ver que ela pode ter até sido educada de maneira errada, o método foi errado, mas ela vai entender que a palavra é verdadeira. O lado bom é esse. Mas eu não sei de verdade se isso foi bom ou foi ruim. Agora, quando você está lidando com uma menina de 16 anos, quando os filhos da gente são pequenos, e eu estou falando aqui resumidamente, que esse assunto é um assunto que se a gente for abordar, mesmo dá 2 horas de programa, mas quando a gente tem os filhos da gente pequeno, a gente quer super protegê-los e evitar tudo. E às vezes esse exagero, esse excesso de cuidado estraga. Porque Deus, Breno, Ele nos protege. Eu sou testemunha fiel do cuidado e da proteção de Deus. Muitas vezes Deus nos protege, mas Deus não super protege. Porque proteção é uma coisa. Super proteção, o cuidado extremo, exagerado, que até às vezes loucura, sabe? Aquele exagero às vezes mima demais, protege demais, exige demais. Quando é criança a gente tem domínio, mas quando cresce eles têm as decisões, as escolhas deles. E cada um vai viver sua história. Suas idas e vindas, suas vitórias e seus fracassos, suas quedas e seus levantes. Cada um vai viver as suas experiências. Eu conheço crianças que saíram de casa com 15, 16 anos. Sofreram e a gente quer evitar o sofrimento. Porque você vai dizer para o seu filho, eu já vi esse filme, filho. Filha, eu já vivi isso, eu já vi esse filme. Mas ela não vai querer absorver suas experiências. Suas experiências não vai servir muito para ela. Ela não vai querer, ela vai querer viver as experiências dela. Às vezes o método que você está usando é errado. Às vezes a forma que você está usando é errada. E você já criou um bloqueio. Ela não ouve você, ela não respeita o que você diz. E eu não sei em que ponto você falhou. Eu sei que você falhou. Eu não sei em que ponto você falhou. Mas eu tenho absoluta convicção de que você falhou. E você falhou aonde não poderia falhar. Isso eu sei. Embora aqui você não conte, embora aqui você não traga os detalhes, mas existe um motivo pelo qual ela não te ouve mais. Existe um motivo pelo qual ela não respeita mais a sua palavra. Existe um motivo e tem um ponto onde você falhou. Eu não sei aonde. Mas o que eu aconselho a você é que você não pode amarrá-la nem obrigá-la a nada. Ela tem 16 anos. E até ilegal. Você tem que orar pela sua filha e fazer ela entender que você é uma amiga, que você quer o bem dela, orar por ela e dizer para ela que você está de braços abertos para o momento que ela quiser se reconciliar com você e orar muito pela vida dela. Tentar falar, conversar, aconselhar. Mas até para falar e aconselhar, você tem que fazer do jeito certo, porque se for do jeito errado, você não vai conseguir. Gritando, brigando, ofendendo, xingando, você não vai conseguir. Você tem que mudar seu método. Orar, consagrar, falar de forma apropriada, ser humilde no falar, ter cabeça para compreender, ter maturidade e paciência também para ouvir, para entender e compreender a idade, o momento, as influências, a maturidade dela. É uma criança de 16 anos, sabe nada da vida. Então você tem que ter todo esse critério, esse cuidado. Não adianta estrangular demais. Se você estrangular demais, você vai perder. Tem que ser tudo na medida coerente, na medida certa. Tá bom? E assim, procure a orientação da sua liderança espiritual, do seu pastor. Pode ser que eles tenham o conhecimento necessário para direcionar você no meio dessa crise. Vou orar por você e pela sua filha, tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz.